Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Samuel, capítulo 23. Eles então contaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus lutam contra Keila e roubam as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor dizendo: Devo ir e ferir esses filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou o Senhor mais uma vez, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta e desce. Desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. Assim Davi e seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi e seus homens salvaram os habitantes de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu até Davi, a Keila, ele desceu com um éfode na sua mão. E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila. E Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado, ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila para sitiar Davi e seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. Então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul segundo ouviu teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, eu te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. E então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. Então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguiam ir. E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto em fortalezas e permaneceu em um monte no deserto de Zifé. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. E Davi viu que Saul havia saído em busca da sua vida, e Davi estava no deserto de Zifé, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou e foi até Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará, e tu serás rei sobre Israel, e eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor, e Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então os zifeus subiram até Saul a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas no bosque, no outeiro de Áquila, o qual fica ao sul de Gesimon? Agora, portanto, ó rei, desce segundo tudo o desejo da tua alma em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul disse: Benditos sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda e conheçais e vede onde é o lugar predileto, a quem ali o tem visto, pois foi-me informado de que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita onde ele se oculta, e vinde novamente a mim. Com certeza eu irei convosco, e sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif, adiante de Saul. Mas Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens também foram em sua procura e avisaram a Davi. Então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isso, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e seus homens cercaram Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los.
Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Ramalecote. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em En-Gede.